Murder Drones. Eu já falei bastante sobre Murder Drones aqui nesse canal e sinceramente eu pretendo falar muito mais dele no futuro. E bem, principalmente porque a gente teve a notícia que um novo quadrinho com a história baseada na animação de Murder Drones será lançado futuramente pela Glitch e outra empresa que faz quadrinhos. Então quer dizer que agora Murder Drones vai ter uma história, né? Porque sinceramente o que a gente viu na animação não é tanto assim uma história. Ah, boa, vai tomar no cu. Olá, pra você que não me conhece, eu sou Rian, e bem, no vídeo de hoje eu gostaria de comentar um pouco com vocês sobre alguns problemas que Murder Drones tem e que sinceramente eu gostaria muito de falar sobre, pois, eu não, eu sou um grande fã dessa animação, mas eu tenho que dizer que sim, tem muitos erros e muitos problemas que ocorrem na história desse desenho. Vocês vêm ou não? Mas antes de começar, eu gostaria de avisar que esse vídeo aqui é inspirado no vídeo do Blanchett, então caso tenha interesse, vou deixar aqui o vídeo no card e também na descrição. É isso, podem continuar com o vídeo. Já faz alguns meses que eu lancei aquele meu vídeo sobre Murder Drones aqui no canal e sinceramente esse é um dos projetos que eu mais me sinto orgulhoso por ter feito, pois foi um projeto bastante ambicioso e que eu adorei fazer cada minuto dele. Mas bem, ao decorrer do vídeo, que como a gente pode ver é um vídeo bastante longo, teve alguns detalhes que eu gostaria de me aprofundar mais e de contar mais coisas sobre. O problema é que a própria série não se aprofunda e muito menos conta sobre. E bem, foi aí que ao decorrer dos episódios eu fui percebendo alguns erros, e é sobre eles que eu gostaria de falar no vídeo de hoje. Então vamos começar com o primeiro, furos de roteiros. Eu quero destacar aqui que Murder Drones tem sim uma história bastante boa e bem escrita. O problema é que muitas coisas são simplesmente jogadas ou esquecidas ao decorrer da primeira temporada. Que sinceramente eu acredito que vai continuar sendo apenas a primeira temporada, né? Já que agora a gente vai ter um quadrinho que vai continuar o desenho. Vamos comentar algumas coisas que eu sinceramente acredito que seja erro de roteiro. Como, por exemplo, a relação do N com a V. Porque querendo ou não, a gente sempre foi apresentado desde o começo como esses dois sendo um possível casal pro desenho. O problema é que ao decorrer dos episódios, a V foi deixada de lado e foi colocada a Uzi no lugar dela. Então no penúltimo episódio a gente descobre que o N e a Uzi estão tendo um relacionamento. Sei lá, fica aquele negócio esquisito de tipo, beleza, isso foi apresentado no começo, mas depois foi esquecido completamente e nunca mais é tocado nesse assunto. É claro que tem muito respeito mútuo envolvido, mas que fique entre a gente. Eu tenho uma quedinha por ela, mas eu conto pra ela. Porém, novamente, eu não julgo essa ideia e eu acho o relacionamento dos dois bem fofo até hoje na série. O problema é que fica um pouquinho forçado se comparado aos primeiros episódios. Porém, tanto faz. Provavelmente essa ideia foi mudando ao decorrer do que os roteiros eram feitos, porque, quer ou não, Murder Drones tinha uma grande diferença de meses para lançar episódios, por isso que muita coisa acabou sendo mudada e esquecida ao decorrer dos episódios. E repare que isso vai ser um detalhe bastante importante pro vídeo. Aproveitando também essa deixa, eu gostaria de falar sobre histórias que começam e não terminam no desenho. Muitas coisas começaram no desenho e nunca foram realmente finalizadas, sendo só esquecida ao decorrer dos episódios. No segundo episódio, a gente foi apresentado um dos vilões mais poderosos do desenho inteiro, que é tipo aquela centopeia lá gigante. Só que ela é simplesmente esquecida. E no último episódio, na cena dos créditos, a gente vê que ela realmente ainda tá viva e ainda tá lá rodando por aquele local. Outra história que também começa e não termina de maneira tão satisfatória é a história da própria Tessa. Eu realmente queria que tivesse muito mais envolvimento a história da Tessa, porque tipo assim, ela é uma das personagens menos aproveitadas do desenho, mas que eu acho mais interessante e que tinha um grande potencial. Ela vem de uma família meio complicada, ela criava ali robôs, então tipo assim, tinha ainda palco para poder falar muito mais coisa da história dela. O problema é que o Lion Vix não sabe escrever roteiro e esqueceu desse detalhe. É um grande prazer estar aqui com uma das mentes mais brilhantes do estúdio da Glitch Productions, Lion Vix. Poxa, cara, um prazer estar aqui no nosso programa. Eu gostaria de perguntar, e aí, me diga, como funciona os poderes da Sim? Então é isso, muito obrigado por ter visto aqui o podcast e bem, até o próximo episódio de Respondendo Perguntas de Murder Drones com Lion Vix. Eu até entendo que muitos detalhes de Murder Drones estão simplesmente escondidos em alguns detalhes dos episódios, tipo assim, a expressão de um personagem, algum texto pequeniníssimo que tá escrito ali do lado em uma letra minúscula que tu mal vai conseguir enxergar, que explica toda uma história de algum personagem. A parte ruim é que muita gente que vai assistir essa série de maneira casual, tipo assim, tô aqui na Amazon Prime, pronto, vou colocar aqui pra assistir, vai perder grande parte da história que tem ali no desenho, tendo que pesquisar algum vídeo no YouTube pra poder assistir. Tipo meu vídeo de 1h40 explicando toda a história do desenho, que teve grande parte do roteiro baseado em teorias próprias minhas e também que eu achei na internet, porque muita coisa não é explicada no próprio desenho. E é tipo a comunidade de FNAF, a gente vê um monte de teoria e acredita que
aquilo é 100% real e que faz todo sentido pra história, porque o criador nunca vai querer explicar aquilo ali. E às vezes não é nem por cento culpa do Lion Vix, porque realmente a série ter 8 episódios de 30, 20 minutos é algo bastante complicado. Mas o problema é que é uma série criada pra internet por um estúdio indie, por pessoas que realmente não tem tanto recurso pra poder criar uma temporada gigante de, sei lá, 12 episódios, o que acaba atrapalhando bastante em criar um bom desenvolvimento ao decorrer dos episódios. Claro, tem outras animações que conseguem fazer isso melhor, tipo Reluva Boys, por exemplo. A diferença é que ali a criadora só trabalha em Reluva Boys, só que a Glitch trabalha em vários outros desenhos. Ao mesmo tempo que tá lançando Mother Drones, tá lançando The Galactic Street, Digital Circles, aí complica bastante as coisas. Como a Glitch agora tá trabalhando em um monte de projetos, eu duvido que vai ter uma nova temporada contando mais detalhes e mais coisas importantes do desenho, o que realmente é bastante complicado, e por isso que a gente vai ter uma nova HQ explicando tudo. Então eu não culpo 100% Lion Vix, pois sim, eu acredito que ele é um bom roteirista, porém acho que ele acaba passando um pouco a mão quando acaba criando um conceito de 3 temporadas em apenas uma de episódios de 20 minutos. Então eu acredito que se Mother Drones tivesse umas 3 temporadas, ia ser muito melhor explicado as coisas do que realmente apenas uma de 20 minutos com 8 episódios. E agora eu retiro tudo que eu disse, porque a gente vai falar sobre um outro problema que eu acredito que é 100% culpa do Lion Vix, que são os personagens e conceitos mal explicados. É o seguinte, Mother Drones tem muito conceito e personagem que realmente precisava ser muito melhor explicado. Você lembra que eu disse que a Tessa deveria ser mais explicado? Então, eu acredito que sim, só que tem outros personagens que realmente precisavam ser muito melhor explicado pra gente entender o peso daí na história. Como, por exemplo, a Nori, que eu sinto que não foi tão aprofundada como deveria, e a própria J.J. Jensen, que é citado no primeiro episódio e em alguns detalhes de outros episódios. Então, realmente, não tem nem um pouco de aprofundamento de quem criou essa empresa, o que essa empresa realmente queria fazer, se isso estava planejado ali na empresa, não sabemos. Por quê? Porque nunca foi explicado que cacetaralhos é a J.J. Jensen. Entre muitos e muito mais outros personagens. Eu acredito que até a própria Sim deveria ter muito mais movimento. Por quê? Porque eu amo ela. Lambda. Então, se algum dia a gente tiver milagrosamente uma segunda temporada de Mother Drones ou até a própria HQ explicando, vai ser muito melhor do que a própria série. Por quê? Não porque é feito por outras pessoas, mas sim porque vai ser muito mais aprofundado e é muito mais barato do que uma série completa de 20 a 30 minutos que é lançada no YouTube, que é basicamente patrocinada pelos próprios inscritos pagando bonecos. E Glitch, se você quiser mandar um boneco pra mim, eu tô aceitando bastante, principalmente isso aqui da Sim. Mas é isso, eu espero que vocês tenham entendido o meu ponto e tenham entendido qual é o grande problema que Mother Drones tem, que é basicamente o seu roteiro. Muito obrigado por terem visto até aqui e até o próximo vídeo. Tchau!